Olá pessoal, Shalom, bom dia, alegria ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Bom, estamos avançando um pouco mais na série Salmos e desta vez nós faremos juntos a leitura, a exposição, a explicação e a aplicação do Salmo de número 6. Convido você, portanto, a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 6, o livro do Saltério, mais um salmo escrito por Davi. Está escrito assim aqui no Salmo de número 6: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas. Eu tenho deixado o meu leito alagado. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Bom, eu quero observar com você este Salmo de Davi, um salmo muito profundo, com uma exposição da humanidade de Davi muito grande. Davi, em momento algum, se apresenta com máscaras diante de Deus. Pelo contrário, Davi, ele é sincero. Ele errou e ele chegou até Deus e falou: errei mesmo, e contou qual é que foi o erro. E Davi sofre, e ele sabe que está sofrendo como consequência de pecados que ele mesmo cometeu. Mas em primeiro lugar, eu quero que você observe neste episódio do Salmo de número 6, que tem momento que a alma está no limite. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a alma está no limite, quando você não aguenta mais, quando a sua mente está colapsando, quando seu coração está machucado demais, quando você está muito confuso, quando você não sabe qual decisão tomar, e pior, acaba tomando sempre a pior decisão, a decisão ruim, a decisão que tem lhe trazido resultados horríveis, contra os quais você não sabe lutar. Nem toda dor é oriunda de uma perseguição. Tem dor que é consequência do pecado. Nem toda lágrima é um ataque do inimigo. Tem lágrima que é lágrima de arrependimento, de quebrantamento, de alguém que sabe que pecou contra Deus e que isso custa caro. Há dores que são disciplinas de amor. Deus, como um bom pai, justo, maravilhoso, magnífico, ele disciplina a todos os filhos a quem ele ama. Agora pensa num filho a quem Deus amou muito, foi Davi. Também pensa num filho a quem Deus disciplinou muito, foi Davi também. Olha só, o Salmo 6 é o grito de um homem que sabe que errou, que entristeceu a Deus e que está sendo disciplinado, mas não perdeu a fé e a esperança na misericórdia de Deus. Davi vê Deus como a única esperança dele, como um Deus misericordioso. Eu queria que você começasse a ver, Deus é a sua única esperança também. Não entregue seu coração
para pessoas ou seres ou coisas vazias, que não podem lhe dar nada, a não ser prisões novas e doenças novas. Em primeiro lugar, eu quero fazer umas observações quanto ao verso 1, porque Davi ora e ele fala: Senhor, não me repreendas, mas ele diz: não me repreendas na tua ira. O que isso quer ensinar para mim, para você, e o que Davi está ensinando nesta oração, já no versículo 1? Davi não pede para não ser repreendido, Davi pede para que Deus espere a ira dele passar, e então Deus venha e o repreenda. O que isso quer dizer? Davi sabe que errou, merece ser repreendido, e sabe que Deus vai repreender ele. E Davi sabe que Deus está irado, mas Davi sabe que a ira de Deus passa. Davi sabe que Deus não fica irado para sempre. E então Davi apela para isso e fala: Senhor, me repreenda sim, mas deixa a ira passar. E depois que o Senhor não estiver mais irado comigo, e irado com as coisas ou contra as coisas que eu fiz, então o Senhor vem e me repreenda. O que é isso? Davi sabe que merece repreensão, e ele não esconde isso. Davi sabe que merece correção, e ele sabe que ele vai ser corrigido. Davi sabe que a correção de Deus virá sobre ele, virá da parte de Deus. Davi sabe que Deus está irado, mas Davi sabe que a ira vai passar, porque Deus é Deus tardio em irar-se, e Davi sabe disso, e ele se lembra disso. Quando você for orar, é importante você conhecer o Deus com quem você fala, e você citar com propriedade sobre esse Deus, para que na sua oração não haja erros, e sim acertos. O pedido, repito, não é ausência de correção. O pedido não é para que passe a mão na cabeça. Davi não faz isso, porque o caráter de Deus não é assim. O pedido é que a correção venha depois que a ira tiver ido. Davi não discute culpa, Davi assume a culpa, ele a reconhece, e Davi pede misericórdia na hora da correção. Quero fazer uma outra observação ainda concernente ao versículo 1. Davi não pede para não ser castigado. Davi sabe que vai ser castigado. O que ele pede então? Olha, Senhor, eu errei, mas quando o Senhor for me castigar, faça isso depois que o Senhor não estiver mais furioso. Então o que Davi sabe? Ele deixou Deus irado e ele deixou Deus furioso. Ele sabe que ele vai ser repreendido, mas ele quer que isso aconteça fora da ira. Ele sabe que ele vai ser castigado, mas ele não quer ser castigado enquanto Deus está furioso. Se você deixou Deus furioso, fala: Senhor, me castigue depois que a fúria passar. É o que Davi está ensinando para mim e para você. Davi de novo entendeu: eu errei, eu entristeci a Deus, e a disciplina é justa. O que eu mereço não é colo, não é mãozinha na minha cabeça, não é abraço. O que eu mereço é correção, é disciplina, para que eu me torne homem, para que eu tenha caráter, para que eu crie vergonha na minha cara, para que eu haja como um cidadão decente deve agir. E é isso que Davi, o rei Davi, está pedindo para Deus. Ele está pedindo para que não haja castigo? Não. Está pedindo extinção da punibilidade? Não. Está pedindo uma sentença absolvitória? Não. Ele está pedindo que quando a sentença condenatória vier, ela venha sem ira e sem furor. E isso é muito importante para o meu e também para o seu entendimento. Castigo virá, mas que venha sem furor. Isso é uma teologia prática que nós temos que aprender. Ela distingue disciplina amorosa de juízo em ira. Uma lição espiritual aqui importante no Salmo 6 é que Davi não escondeu nada, Davi não fingiu nada, Davi não colocou uma máscara, Davi em momento algum tentou se vitimizar ou jogar o erro dele em cima de alguém. Quem errou foi ele, e ele chega diante de Deus e assume: eu errei. Não culpou terceiros, não culpou o ambiente, não culpou o sistema, não se vitimizou, ele assumiu. Então eu quero que você entenda, orar como alguém que compreendeu algo essencial. Na perspectiva de Davi, oração não é sobre o que você quer, é sobre entender Deus e se render a Ele sem reservas. Em segundo lugar, nós olhamos o verso 2 e nós vemos Davi debaixo de uma fraqueza muito grande, uma fraqueza emocional, uma fraqueza mental, uma fraqueza espiritual,
que afetou até o corpo. Davi está com o corpo fraco, Davi sente dores, Davi tem a alma abatida, e ele revelou isso, porque ele está sendo disciplinado. Pecado não afeta só a consciência, pecado afeta você inteiro, porque pecado é um mal, pecado é um vírus, pecado é uma doença. Ou você se livra do pecado pelo poder do nome de Jesus, ou você sofre as penalidades do mesmo, e não haverá meios para te socorrer. Em terceiro lugar, a alma de Davi está colapsando. Se Davi chega a um psicólogo, a um psiquiatra, a um profissional de saúde, ele seria medicado imediatamente, e o profissional estaria agindo corretamente. O psicólogo iria aconselhá-lo, iria marcar para ele voltar e estaria fazendo corretamente. Mas não tinha psicólogos no dia de Davi, não havia psiquiatras no dia de Davi, não havia remédio tarja preta no dia de Davi. Davi só tinha a Deus para recorrer, e então ele recorre a Deus. Não é uma guerra externa, é uma guerra interna. Eu quero que você entenda que há guerras internas que você tem enfrentado, que tem lhe trazido situações caóticas externas do lado de fora. É porque aí dentro você está mal resolvido. Mas até quando? Isso não é rebeldia nem rebelião, isso é exaustão. Isso é alguém que está olhando para Deus e está perguntando: Senhor, tem data para terminar? Tem data para acabar minha correção? Porque eu não estou aguentando mais. Então vem uma consciência de uma brevidade. Na morte, Senhor, não tem recordação do Senhor. O que Davi está dizendo aqui, e que eu quero que você compreenda e que você entenda, é o seguinte: se eu continuar no ritmo que eu estou, eu vou morrer, e eu nunca mais vou te louvar e nunca mais vou te adorar. Mas se o Senhor me curar, se o Senhor me restaurar, se o Senhor me perdoar, eu ainda vou te louvar. Davi quer viver para adorar. A disciplina não afastou Davi da adoração, ela o aproximou. Parece que a coisa que Davi mais tem saudade ali não é da coroa, não é do trono, não é da realeza, não é do palácio, não é da mesa real, mas é da presença de Deus. Adoradores não vivem sem a presença de Deus. Vem o verso 6 e o 7, e é uma fase da oração que se encerra, que eu acho maravilhosa. Davi está dizendo que toda noite o leito dele está molhado pelas lágrimas dele. O que é isso? É alguém afundado em depressão. Davi está deprimido, e a depressão de Davi é forte, a depressão de Davi é terrível. Na hora de dormir, na hora de descansar, Davi só consegue chorar, os olhos estão inchados, a tristeza é profunda, a alma está ferida, o coração está machucado. O homem segundo o coração de Deus está com o coração machucado, e a única coisa que ele consegue fazer é chorar, verter lágrimas. Eu queria que você me escutasse. Se suas noites têm sido longas, frias, difíceis, intermináveis, se você pensa até mesmo algumas vezes em desistir, ou quem sabe, se você pensa até em tentar contra a própria vida, renda-se a Deus. A saída para você em Deus, a cura para você em Deus, a libertação para você em Deus, a esperança para você em Deus. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar este teu roteiro de filme de terror em um roteiro de filme de alegria. Deus é poderoso para mudar quadros. Ele muda o homem, ele transforma histórias. Espiritualidade não elimina lágrimas, nunca eliminou. Ela dá direção às lágrimas e direciona as lágrimas de maneira correta, de maneira fiel, de maneira verdadeira, para que estas mesmas lágrimas venham semear uma colheita futura, uma colheita vindoura, uma colheita em momento oportuno. E então, versos 8 e 10, uma grande virada está a caminho. De repente Davi muda o tom, e se ele mudou o tom, é porque dentro dele, o Espírito de Deus mudou a alma dele. De repente o tom muda, e o Senhor ouviu a voz do choro de Davi, e o próprio Davi vai declarar isso. Por fora não mudou nada, mas tudo mudou por dentro. Presta atenção numa coisa: não espere o ambiente mudar, ore para que Deus mude o seu interior.
A mudança externa virá como uma consequência de algo que Deus, e somente Deus, fará por dentro de você. É o seu coração quem tem que ser mudado, é a sua mente quem tem que ser tratada, é a sua mente quem tem que ser curada, é você quem precisa de uma grande e poderosa e substancial mudança em sua vida. Se você não mudar por dentro, suas atitudes continuarão velhas, seus resultados continuarão ultrapassados e suas colheitas continuarão colheitas insuficientes, sofríveis e indesejáveis. O que eu quero concluir com este salmo, salmo número 6, aqui na nossa série Salmos, no canal Teologando com o Bispo Daniel, é que o salmo número 6 nos ensina sobre disciplina. Deus ama você, por isso Ele vai te disciplinar. E quando você errar, não espere que Deus passe a mão na sua cabeça, Ele vai te corrigir. Em segundo lugar, Deus corrige quem ama, e corrige para consertar o erro. Deus trata, e trata de maneira profunda, mas Deus nunca vai te abandonar. Vai corrigir, vai disciplinar, vai fazer você sentir dor, vai fazer você se arrepender, mas não vai te abandonar, não vai te deixar morrer. Você não morre na mão do inimigo, você não morre fracassado, você não morre sem a misericórdia de Deus, você não morre sem tocar na colheita que Deus tem para você, você não morre distante da promessa, você morre amparado por um Deus que tudo pode, que tudo vê e que a tudo conhece. O choro de quem se arrepende não é ignorado. Presta atenção, Davi chora porque se arrependeu porque Deus deu a ele um coração quebrantado. Que Deus tire de você o coração de pedra e lhe dê um coração de carne, sensível ao Espírito dele, sensível e obediente à palavra dele, e assim uma grande e poderosa transformação por um avivamento dentro de você virá em você, em seu relacionamento, em sua profissão, em suas finanças e em sua casa. A disciplina não é o fim, a disciplina está no processo de Deus, e é na disciplina que Deus muda você. Deus muda você de nível quando Ele te disciplina. Deus coloca você na prateleira do alto quando Ele disciplina você. Sabe por que Deus te corrige? Porque o lugar, o patamar, o andar onde Ele vai colocar você daqui para frente não suporta mais suas meninices, suas infantilidades e suas criancices. Você precisa se tornar homem e mulher maduro o suficiente para que as colheitas que Deus vai te dar não sejam desperdiçadas pelas suas próprias mãos. Encerrando, este caminho é um caminho de restauração. Por isso, o Davi acovardado, o Davi amedrontado, ele termina como um Davi que olha para os inimigos e diz: apartem-se de mim. Mas espera aí, ele não estava chorando? Ele não estava aos prantos? Ele não estava atormentado por uma depressão incurável, insarável? O Senhor não falou que na época dele não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, mas sempre teve Deus. O Senhor não falou que na época dele não tinha remédio tarja preta? Falei, mas havia o Espírito de Deus que pode curar toda aflição, toda dor, toda depressão e tirar toda a mágoa de todo o coração. Por isso, Davi, que começa deitado, ele agora está em pé e ele ordena: aparta, vai para longe quem está praticando a iniquidade, quem está tentando contra a minha vida, quem está tramando contra a minha vida, quem armou laço contra mim. Sai de perto de mim, sai da minha geografia, vai embora do lugar de onde eu estou, onde Deus me plantou, o Espírito de Deus governa. E então Davi afirma: Deus ouviu o meu clamor. Sabe o que importa para Davi agora? Nada, porque Deus ouviu ele. Sabe por que Davi chorou? Porque ele gritou, porque ele implorou, porque ele queria que Deus o ouvisse. Se você tem buscado coisas, talvez você está errando. Comece a buscar a presença de Deus, comece a buscar o próprio Deus, e coisas serão consequências do poder e da presença e da unção e da manifestação do Espírito de Deus na sua vida. O Senhor acolhe a minha oração, acolheu a de Davi, acolhe a minha, e se você orar agora, Ele acolhe a de você também. E Davi termina assim: sejam envergonhados todos os que estão me perturbando, todos os meus inimigos, retirem-se de súbito e cobertos de vexame. Sabe como que Davi começa? Chateado,
entristecido, calado, cabisbaixo, chorando, deprimido. Sabe como que Davi termina? Ele olha em um por um que tripudiava dele e fala assim: sai todo mundo daqui, e sai debaixo de vergonha e debaixo de vexame. Eu encerro essa ministração dizendo para você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel: ore a Deus, e sabe o que vai acontecer? Hoje você pode estar afugentado, mas depois da oração, quem está te afugentando vai correr e vai ser debaixo de vexame, de vergonha e de medo. O pavor que lançaram sobre você será lançado sobre eles, e o inimigo que veio por um caminho fugirá por 7. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Shalom, shalom. Beijo forte no seu coração. Até o próximo episódio.